Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença da doutora Vanessa Prado. Obrigado pela presença, minha amiga, muito obrigado. Se apresente aos nossos assinantes, por favor. Bom, eu me chamo Vanessa Prado, sou médica especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Hoje eu tenho meu consultório, atuo no Hospital 9 de Julho também. E estou muito agradecida ao Domingos pelo convite e a gente vai bater um papo aqui sobre doenças do aparelho digestivo. Agradeço ao nosso grande amigo Flávio. Eu acho que o aparelho digestivo é tudo. Eu queria que a gente começasse a falar a importância do aparelho digestivo, porque o empresariado hoje, a gente trabalha muito. Sim. Corre muito e a gente sente dor de estômago, que eu acho que é uma das coisas que todo mundo sente. A importância desse aparelho digestivo, essas dores que a gente tem do estômago, porque depois a gente vai falar da segunda parte. Como é que a gente faz isso daí? A importância de começar a ter as dores e ir no começo ao médico. O meu público, né, também é nesse ramo do empresariado que não tem quase tempo de ir até o consultório, tá? Mas o que a gente pode falar? Dor de estômago, estresse do dia a dia, mau funcionamento intestinal, sangue nas fezes, precisa ir até o médico. Para quê? Não vou te encher de exames, pelo menos para uma orientação alimentar, pedir exames específicos para cada coisa. Dor de estômago, refluxo, é importante se cuidar para evitar uma doença lá no futuro. O refluxo está relacionado ao quê? A nossa correria do dia a dia. A gente come rápido, às vezes não tem tempo de mastigar direito, dá refluxo, toma vários cafezinhos ao longo do dia. Por quê? Às vezes tem reuniões de negócios, almoços corridos. A gente sempre acha que não é importante isso. Mas é muito importante. Então, precisa procurar um profissional para ter os exames adequados, a orientação, às vezes, muitas vezes uma conversa de orientação do que comer na hora correta, da forma que mastigar, é muito importante para ter uma qualidade de vida e prevenir essas doenças. Outra coisa que você estava... Posso chamar você, né? Claro. Se me permite, né? Você estava falando uma coisa que acho que todo mundo já passou ou vê. Você estava falando do sangue nas fezes. Isso. O que a gente vê e a gente conversa com muita gente e tal, eu acho que refluxo todo mundo tem. Eu vou perguntar, depois você responde. Sim, a dor no estômago sim. são os mais frequentes e o sangue nas fezes. A importância disso tudo, porque eu acho que todo mundo tem, acha que não tem muito problema isso. Eu estou dizendo porque eu converso com as pessoas, também já tive, claro, sem problema nenhum. E a importância, porque a gente acha que é passageiro. Eu tenho isso daqui, vai passar e não dá o problema para isso, o certo problema para isso. Como é que a importância disso? Acho que de tudo isso que você falou, o mais importante é o sangue nas fezes, tá? O sangue nas fezes é uma coisa muito fácil que a gente pode ver no nosso dia a dia. Pode simplesmente significar uma hemorroida, uma fissura que o empresário, às vezes, vai ignorar nesse primeiro momento por causa da vida corrida, mas tem que prestar atenção, tá? Que pode significar uma fissura, uma hemorroida, ou pode ser um câncer de intestino. E aí vai de uma conversa para a gente avaliar melhor os sintomas, o que ele está sentindo, como que funciona o dia a dia dele. Por isso que é importante a consulta, porque eu tenho que entender como é que é o dia a dia do paciente. E aí a gente pede uns exames para diagnosticar. Pergunta, como é possível, não sei se prevenir... Vamos falar sobre esses 3 assuntos, primeiramente, depois se você puder estender. Essa prevenção, porque a gente conhece algumas outras áreas que a gente consegue prever, ter a prevenção e tal. Mas como é que a gente consegue fazer a prevenção disso? Bom, gastrite e refluxo é uma coisa que está interligado, né? Então, a gastrite e o refluxo, como é que a gente pode prevenir? Comendo a cada 2 horas, mastigando bem o alimento, não dando tanto um intervalo grande entre as refeições. Você está pedindo uma coisa que aquele cafezinho, né, que o empresário gosta de tomar, né? O nosso dia a dia, a gente sempre dá umas bicadinhas no café. Então, tudo isso dá para prevenir. Claro, eu vou pedir exame, vou deixar um tratamento, mas isso a gente precisa tratar o básico, que é essa orientação para entrar com um tratamento de remédio. Hoje, a maioria precisa tomar algum remédio para melhorar refluxo, melhorar a gastrite. Se você tiver um processo inflamatório no estômago, ele é um dos principais causadores do refluxo, porque o alimento não vai ser digerido de uma forma nem de um tempo adequado no estômago e vai acabar regurgitando. E aí fica com aquela azia, com a queimação, com aquele desconforto. Então, esse processo, pergunta de leigo, processo Pode inflamatório perguntar. é que gera o refluxo?
O processo inflamatório gera a má digestão do alimento que gera o refluxo. Isso é um dos motivos. Isso é um dos principais motivos do nosso dia a dia, da nossa correria do dia a dia. Existem outros motivos de refluxo. Frouxidão da musculatura do esfíncter do esôfago. Por favor, falando explique. um pouquinho mais Fale difícil. no português. Então, o esfíncter esofágico é um músculo que fica no final do esôfago. Se ele tiver frouxo aí por N causas, desde causas reumatológicas, causas de obesidade, pode deixar esse músculo mais frouxo. E aí dá o refluxo também. Então, obesidade... É, por isso que aquela nossa conversa antes faz sentido. Então, você acha que estresse, obesidade... Vida corrida. Vida corrida. 10 minutos para o almoço. 10 minutos para o almoço. Cafezinho toda hora. Cafezinho toda hora. Tudo isso é indicativo de gastrite, refluxo, que, claro, vai gerar mau funcionamento intestinal, ou seja, tudo isso afeta o aparelho digestivo. Tá, esses dois. Naquele terceiro que a gente falou, o sangue nas fezes. Esse, eu estou fazendo tudo pergunta de leigo. Sim, deixa que eu resolvo. Esse terceiro, ele também tem a ver com... Qualidade de vida. Qualidade de vida e qualidade alimentar. Então, se você é uma pessoa que está acostumada a almoçar e colocar aquela pimentinha todo dia no almoço, ou se você está acostumado a comer comidas condimentadas, aquela salsicha, linguiça pimentada no final de semana. Não vai ser boa, né? Vou ganhar um paciente. Então, tudo isso, o que ocasiona? Altera a consistência e o pH do cocô fica um pouco mais ácido. Na hora que essas fezes passam pelo canal anal, acaba irritando o local, sangramento nas fezes. Cocô endurecido por causa da alimentação também provoca fissura. O que é fissura? É um rasguinho lá na entradinha do ânus que dá dor e sangramento no cocô. Por isso que precisa ficar atento. Sangramento contínuo não é comum, aí já indica uma gravidade um pouquinho maior. Então, a gente tem que fazer toda a investigação para câncer do intestino, câncer do aparelho digestivo. Vamos para a sua segunda especialidade. Sim. Qual é a sua segunda especialidade? Bom... Que essa é um pouco mais difícil, que nós vamos falar, que muita gente não gosta de ouvir, que é um tema um pouco mais difícil, mas que é muito importante a todos. Bom, esse é um tema que eu gosto muito, porque praticamente o meu dia a dia, o meu maior público de doença hemorroidária. Deixa eu só fazer uma curiosidade minha. Doença hemorroidária. Isso tem idade ou independe da idade? Pessoas mais idosas ou pode ser mais jovens? Porque eu tive conversando até com o Flávio sobre algumas coisas. Ele falou que ereção, tal, que a gente tá... Ele falou que depende de idade, depende de tudo. A minha parte também. A sua parte também depende de idade ou é só para as pessoas mais idosas? Depende Não. Por causa da alimentação que a gente estava falando? Independe da idade. Pode ter em qualquer faixa etária, porque a doença hemorroidária, ela está relacionada a vários fatores. Desde você ter uma porcentagem de ser hereditário, ou seja, de você... Hereditário? Hereditário. A hemorroida tem uma porcentagem que é hereditária. Por favor, explique aí ao nosso assinante. Essa, para mim, é a maior novidade. Eu nunca ouvi falar. Você tem uma porcentagem que você pega essa genética dos seus pais, dos seus avós. Então, uma porcentagem é hereditário e a outra porcentagem são hábitos do seu dia a dia, que está relacionado à sua alimentação, né? Ter fezes mais duras e da consistência, né, desse cocô e dos alimentos que podem provocar a hemorroida, esse processo irritativo no canal anal. Meu Deus do céu, a gente vai vivendo e aprendendo. Você vê, eu também trouxe uma surpresinha para você hoje. Trouxe surpresa. Então, como é que essa prevenção, como a gente falou como é que a gente consegue ver essa prevenção? Não sei, agora é outra pergunta que eu vou fazer. Tem idade para fazer essa prevenção? Existe algum exame a ser feito antes? Como Sim. tem do PSA, vamos dar um exemplo Sim. aqui. Como é que a gente faz isso para
prever, e eu sei que depois a gente vai falar que existe uma técnica que você tinha falado. Isso. Que a gente vai dar essa novidade Ótimo. aqui. Mas existe, como é que a gente faz essa prevenção? Eu, na minha idade, quase 59, eu já faço uma série de exames eu preventivos. tirei vesícula, descobri sem querer. Mas como é que a gente faz esse processo de prevenção, por exemplo, num jovem de 20 anos? Então, a prevenção correta para sangramento nas fezes é sempre investigar. Então, se você chegou no consultório, independente da idade, está com sangramento, tem um quadro de dor, você precisa fazer o exame físico no consultório. O que é isso? Você precisa examinar seu paciente e precisa pedir uma colonoscopia. Essa bendita palavra que mata todo mundo. Colonoscopia, que é um exame de imagem que você tem que você tem um aparelho com uma câmera na ponta que você passa pelo ânus para olhar todo o intestino grosso, para ver se você tem pólipos. O que são pólipos? Pólipo é uma proliferação da célula da mucosa do intestino que forma uma bolinha e é daí que vai originar o tumor. Então, a gente tem pólipos benignos, pólipos intermediários e os pólipos que já são um câncer. Então, é super importante fazer esse exame. Eu queria que, para afinar, você falasse um pouquinho sobre a Como é que é completo? Hemorroidectomia. Como é que é feita essa cirurgia? Porque o nosso empresarial, a gente às vezes não quer fazer, porque tem tempo, tem que ficar... A dor é muito grande, que a gente cansou de ouvir, que hoje você disse que ela é muito mais simples. Hoje a gente tem uma técnica para tratar a doença hemorroidária muito mais prática. Então, assim, o empresariado, ele sabe que ele está sangrando, mas ele tem medo de ir no consultório. Usa almofadinha. Usa almofadinha ou fica com medo de ir, porque fala, eu vou cortar, eu vou ter que fazer uma cirurgia que vai sangrar, vou ter que passar pomada, eu preciso trabalhar logo. E a dor. Então, hoje em dia, a gente tem uma técnica que chama de desarterilização hemorroidária. Pelo amor de Deus, é um palavrão, mas o que é isso? É um aparelhinho que a gente tem com um Doppler que coloca dentro do ânus e é uma técnica que não tem corte nem grampeamento. Ah, doutor, é laser? Não é laser, é um aparelho que eu consigo fazer uma técnica de sutura, de pontos e nós, e eu estrangulo essa hemorroida num local dentro do ânus que não tem dor. Então, o que eu vou beneficiar esse paciente? Não robô? Vai ter... Desculpa a pergunta. Não tem nada a ver com o robô, nada a ver. Sou eu mesmo lá com o aparelhinho dentro do ânus e vou dando vários pontos. Então, é uma técnica que não tem corte, não tem grampeamento, não precisa de banho de assento, não precisa de boinha, não precisa de pomada e o paciente fica ótimo. Mas eu queria primeiro lhe entregar esse livro. Ah, muito obrigada. O presente da empresa, nosso. Muito último obrigada. Livro. Entendeu? Fique com ele. Vou ler, sim. E quero lhe agradecer importante. De coração. Muito obrigado obrigada, pelo seu tempo. Obrigada mesmo. Eu sei de convite. coração o seu tempo. E queria que você tivesse 30 segundos para fazer as observações finais para a gente poder encerrar. Bom, pessoal, eu tenho meu consultório que fica na Peixoto Gomide 515. Lá eu consigo dar um atendimento diferenciado para vocês, porque não é só sentar e pedir exame. Eu gosto de conversar, de fazer uma consulta humanizada, de entender como é que é o seu dia a dia, como que é o seu ritmo de trabalho. E fico aí, posso deixar o telefone de contato? Por favor, telefone, e-mail, fique à vontade, então, que uma médica boa será sempre bem-vinda. Meu telefone é o 3286-0210. 011, né, que eu tô aqui em São Paulo, e eu tenho minha página no Instagram também, quem puder me segue lá, toda terça-feira eu faço um post explicativo de doenças para vocês tirarem dúvidas, que é @doutora Vanessa Prado. Muito obrigada pelo convite, Domingos. Vanessa, muito obrigado de coração. Espero te ver mais agradeço, vezes. Com certeza. Agradeço ao nosso amigo, mande um grande abraço a ele. Flávio Arias, obrigada, querido. Obrigado, você vale muito. Se você quer ver esse e outros programas, veja pelo nosso site. Muito obrigado e até a próxima.